Oi. Meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos iniciar aqui essa nossa etapa tão boa aqui da quarta-feira. E nós estamos igual o povo de Israel no deserto. Cada dia tem uma etapa, né? Cada semana a gente anda uma etapa aqui das Escrituras no nosso curso da visão panorâmica do Antigo Testamento. Quem está acompanhando aí sabe que nós estamos numa jornada bíblica muito preciosa aqui. Vamos curvar nossas cabeças para nós orarmos ao Senhor e aproveitar este momento para colocar diante do Senhor a nossa vida, pedir a Ele que venha nos ensinar as Escrituras, a Sua palavra, a Sua vontade, e seja um momento assim agradável na presença dEle. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na Tua doce e santa presença. Deus, é tão maravilhoso estar na Tua casa todos os dias. A Tua palavra nos diz que um dia nos Teus átrios vale mais que 1000. E ainda que estivéssemos que ficar no pátio da casa do Senhor, ainda seria tão melhor do que permanecer em tendas da perversidade. Deus, nós bendizemos por estar aqui, acolhidos no átrio do Senhor, e para este momento de estudarmos a palavra do Senhor. E sabemos que os céus e a terra passarão, mas a Tua palavra não passará. A Tua palavra é para todo sempre. A Tua palavra é eterna porque ela vem de um Deus eterno. Gerações passam e a Tua palavra permanece para todo sempre. Queremos estudar a Tua palavra com temor no coração. Queremos estudar a Tua palavra desejosos de aprender mais de Ti, sabendo que quanto mais aprendemos da Tua palavra, mais aprendemos de Ti, o nosso bendito Senhor e Salvador. Recebe a nossa gratidão pelos irmãos que estão na Tua casa, pelos que não puderam vir. Nós Te bendizemos pela Tua igreja aqui, pedimos que onde estiver um, esteja dando testemunho da Tua graça e da Tua verdade. Oramos assim com gratidão e louvor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler um texto aqui da palavra de Deus. 2 Crônicas 7. Eu quero ler de forma responsiva com os irmãos, mesmo assentados como os irmãos estão, a aliança do Senhor com Salomão. Lembrando que Crônicas é um relato da história do povo de Israel para encorajar aqueles que voltavam do cativeiro da Babilônia para a reconstrução de Jerusalém. Na próxima aula nós vamos ver como estava Jerusalém nesses tempos, nesses dias. Hoje nós vamos fazer um perfil aqui cronológico e das dinastias, ou da dinastia de Davi, dos reis de Judá. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, de 11 a 22, de forma responsiva, mesmo assentados como os irmãos estão. Aliança do Senhor com Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo,
Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que eu vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e adorarei em provérbio e montejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e assim se agradava a outros deuses, e o adoraram, e o serviram, por isso trouxe sobre eles todo o jeito mal. Ok. Essa é a tônica de Crônicas, para alertar e encorajar o povo de Israel que voltava do cativeiro, para guardar a aliança com o Senhor, os mandamentos com o Senhor. E se eles abandonassem o Senhor para servir outros deuses, o Senhor, ou abandonasse os estatutos, os mandamentos e os juízos do Senhor, o Senhor os lançaria de diante deles. A glória daquele templo estaria intimamente ligada em o povo de Deus guardar os mandamentos do Senhor. De nada adianta ter um templo bonito, e é a tônica aqui em Jerusalém, se o povo de Deus não tivesse o coração voltado para Deus, inclinado para os juízos e os mandamentos do Senhor. De nada vale uma igreja ter um templo bonito, ainda hoje, numa praça, numa avenida, numa rua, ter um templo bonito, mas não ter o coração voltado para a lei do Senhor e começar a adorar e servir a outras coisas que atrai sobre este povo a ira de Deus. E eu quero dizer que isso serve para nós aqui também em Dourados. De nada adiantará nós até nos reunirmos na casa do Senhor, se o nosso coração não estiver santificado ao Senhor, se o nosso coração não estiver em obediência aos seus mandamentos. De nada adianta qualquer templo bonito. Aqui diz que vai servir de motejo, isso quer dizer de desprezo, isso quer dizer de vergonha mesmo, literalmente, não é? Aí, né, tem um templo aí, mas de que vale? Esse povo não é fiel ao Senhor. Já pensou? Né? Seria terrível tal coisa, como foi no caso de Israel. O nosso estudo de hoje, a tônica dele, está aí nesse versículo 14, e a palavra é humilhar. Estava convidando o povo de Israel para ter o coração humilde e quebrantado na presença do Senhor, porque era a condição para Deus trazê-los de volta do cativeiro da Babilônia e dar a eles a liberdade que eles queriam ter na terra de suas possessões. Vamos então cantar aqui com a Senilson, André, Samuel, né? Vamos cantar. Vamos colocar de pé agora para a gente descansar um pouquinho o banco, porque depois esse banco vai ter que, né, te segurar um tempo aí. Então vamos ficar de pé para descansar o banco. Nós vamos cantar o 135
e depois o 137. Cristo é o nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Sim.
oração. Quero pedir o senhor Abdon, nosso irmão diácono, que ore. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento somos gratos a Ti, Senhor, o Senhor tem feito em nossas vidas, tem nos dado a oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, para aprender mais e mais da Tua palavra, que as nossas mentes e nossos corações, Senhor, estejam prontos para ouvir, para guardar a Tua palavra, Senhor, no nosso coração. Usando o Teu servo na ministração desta palavra nessa noite, como tem usado, Pai, com muita sabedoria que vem dos céus sobre a sua vida e sobre este momento, Pai, possamos sair daqui edificados. Portanto, ó Deus, no nome santo de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Aqui, agora nós vamos entrar aqui ao nosso estudo. O texto que nós lemos aí, de 2 Crônicas, torna a abrir, no capítulo 7, o 21 e o 22, fala assim: desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim, para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Lá no final agora de Crônicas, capítulo 36, 2 Crônicas 36, nós vamos encontrar aqui então, acontecendo exatamente isto, né? Acontece exatamente isto. 36, a partir do 17, eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram. Destruíram também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do profeta, ou a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra se agrade dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Não é coisa de pouca importância. Agora vê o que aconteceu com este povo. No mesmo versículo, no mesmo capítulo, eu vou ler agora os versos 14 a 16. Também todos os seus chefes. O verso 13 fala que o rei rebelou contra Nabucodonosor. Também os seus chefes, dos sacerdotes e o povo, aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, dos pagãos, e contaminaram a casa dos que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo
e não houve remédio algum. Terrível coisa, diz a palavra de Deus, é cair nas mãos do Deus vivo, ainda que seja o seu próprio povo, tá certo? Terrível coisa. Nós vamos dar sequência aí à 2 Crônicas, porque na quarta passada nós estudamos 1 Crônicas, ou o primeiro livro das Crônicas, mostrando que este período retrata, que foi escrito esses 2 livros, por isso que eles são um resumo lá de vários livros do Antigo Testamento, e nós citamos aqui Reis, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, mas é muito mais do que isso. Nós temos aqui citações até de Salmos, né? Porque Salmos tem uma composição muito forte do tempo de Davi, e esse tempo aqui, Davi reinou por volta do ano 1050. Aqui nós estamos estudando um período da história de Israel que já retrata aí por volta do ano 516, o ano 500, então, vamos por 500, já tem 500 anos depois de Davi, então até Salmos é citado aqui em 2 Crônicas, porções dos Salmos. Foi feito um resumo da história de Israel, com foco na soberania, no governo soberano de Deus, exatamente para encorajar os filhos de Israel, os judeus, que estavam voltando do cativeiro da Babilônia e teriam que reconstruir Jerusalém, o templo, etc., que nós vamos ver de uma forma mais consistente no livro de Esdras, na quarta que vem, e no livro de Neemias, logo em seguida, tá certo? Tem muita coisa boa para a gente aprender aqui. Então, Crônicas vai retratar um período da história, para que o povo de Israel entendesse 2 coisas. Primeiro, por que eles caíram no cativeiro da Babilônia? Por que Deus desprezou a sua herança? Por que Deus puniu, castigou, usou a Babilônia para castigar o seu próprio povo, para ser o chicote na sua mão, para chicotear o seu próprio povo, né? Terrível isso. E também, por outro lado, para entender que ele continuava fiel à sua aliança. Deus não tinha desprezado a sua herança. Ele queria que aquele povo se arrependesse, voltasse para ele e passasse a obedecer os seus estatutos e a atender os seus mandamentos. Então é feito todo um resumo da história, e é bom a gente entender esse resumo da história. Vamos começar a soltar essa tela aí. Quiser até apagar algumas luzes aqui mais da frente. Isto, pode soltar a tela aí, Fernandinho. E o Rodney, ajuda aí, Rodney, para a gente, né, acompanhar aí o Fernandinho, para ele ficar concentrado no nosso estudo, tá bom? E nos acompanhar aí. Fernandinho é meu assessor direto. Então, esse livro, ele já é escrito aí, datando as proximidades do ano 450. A partir do ano 400, o que acontece nessa história do Antigo Testamento? Vocês lembram? Hein? O período interbíblico, aquele período de silêncio profético. Pior do que Deus nos corrigindo, é Deus silenciando. Pior do que a correção de Deus é o silêncio de Deus, porque a Bíblia diz que Deus só corrige o filho a quem Ele ama. Agora, se Deus nos entrega a nossa própria sorte, aí fica pior, porque aí nós somos bastardos, não somos filhos, né? Então, nós estamos aí muito próximos do período do cativeiro, mas vamos ter que retornar para estudar os poéticos e os proféticos que se encaixam dentro deste contexto, tá bom? Então a palavra-chave aqui é humilhai-vos. Este livro, seguindo aí, hoje o Gustavo não veio, ele me mandou um recado que não trouxe a canetinha laser que ele me empresta, então vocês vão olhando lá. Segue aí, Fernandinho. Esta próxima transparência é só para lembrar que nós estamos na Galeria dos Históricos e hoje estamos estudando segundo livro das Crônicas. Depois vai faltar somente 3 para nós completarmos a Galeria dos Históricos. Vamos passar para os poéticos
e os proféticos. Então, segunda Crônicas, ou segundo livro das Crônicas, está naquela galeria grande lá na minha biblioteca, tá vendo? Dos livros históricos. Essa galeria na minha tela aqui está um cinza, lá parece que está meio azulado, mas não, está cinza também, né? Que é a galeria ali dos poéticos. O autor desse livro, que é a próxima tela, como nós já vimos na aula passada, é o mesmo, Esdras, o sacerdote. Esdras vai ter um papel importantíssimo, não estou falando muito sobre ele, porque nós vamos estudar o livro de Esdras, na qualidade de sacerdote, nesse momento que o povo de Israel está retornando do cativeiro da Babilônia. Esdras tem um papel muitíssimo importante. Esse período marca então esse tempo de restauração, reconstrução de Jerusalém, após 70 anos de cativeiro na Babilônia. Eu não sei se você tem a dimensão disso. Você já pensou o que é fechar, derrubar esse templo, espalhar essas famílias, parar de ouvir a palavra de Deus, dissolver o assunto, ninguém mais prega, ninguém mais lê a Bíblia, a não ser aquelas histórias que nós vamos contar em casa para os nossos filhos, durante 70 anos, sem adoração, sem o culto, sem a leitura pública das Escrituras, sem esse trabalho cotidiano da casa do Senhor. 70 anos. Será que alguém conseguiria reconstruir esta igreja? Eu não me refiro tanto ao templo, porque isso aí já seria até mais fácil, né? Alguém guardou uma foto, está aqui a maquete, né? Mas reconstruir a comunidade da fé aqui não deveria ser fácil, não. Você queria falar? Uma geração era 40 anos, né? De geração em geração conta 40 anos. Então são quase 2 gerações. Aquele que foi para a Babilônia com 17 anos, nesse tempo já vai estar com quanto? 87. É o caso de Daniel. É o caso de Daniel, né? É difícil restaurar uma situação dessa, né? O Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, né? É só o Senhor mesmo para restaurar uma calamidade dessa, não é? 70 anos. Então este livro foi dirigido aos exilados que retornavam do cativeiro da Babilônia, um resumo histórico dos reis de Judá, que é o nosso foco. E são aqui contemporâneos Crônicas, Esdras e Neemias, e alguns profetas, que nós vamos ver depois. A esfera de ação deste livro, próxima página, cobre um período da história de Israel de 480 anos, do ano 1016 ao ano 536 de história. Esdras está relatando depois, mas cobre esse período da história e narra a história de Judá, desde Salomão até a queda de Jerusalém e o decreto de Ciro, permitindo o retorno do povo judeu. Essa é a esfera de ação. O propósito do livro, próxima tela, em estreita conexão com o primeiro livro, 2 Crônicas ignora grandemente o reino do norte, não narra o reino do norte. Lá em Reis a gente encontra, tem hora que a gente até mistura, esse rei é do norte ou é do sul, porque depois que dividiu ali o reino ficou assim, né? Ele apresenta então a história do reino do sul, Judá, porque o reino do norte chamava Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte dissolveu, nunca mais se recompôs, nunca mais nós vimos falar nele. Agora o reino do sul não, vai para o cativeiro da Babilônia, mas volta para reconstruir Jerusalém e aguardar a promessa do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Faz parte desse propósito, né? Assegura que Deus estava com o seu povo, conforme a aliança que ele fez com Abraão. Então, ao recompor essa história, Esdras queria mostrar para o povo: Deus continua sendo fiel à sua aliança. Podemos voltar, podemos reconstruir,
Porque Deus não nos abandonou. E eu acho que não tem uma mensagem mais gostosa para nós ouvirmos do que esta: Deus não nos abandonou. Apesar de nós, Ele não desistiu de nós. Não é verdade? Apesar de vocês, diz aqui Esdras, Deus não desistiu de vocês. Apesar de tudo isto, Ele garante a sua promessa feita à descendência de Abraão. Por isso a importância, lembra? Da genealogia. Nós vimos aqui na aula passada que muitos leitores da Bíblia não gostam de ler genealogia, mas ali é para mostrar a fidelidade de Deus à sua aliança. É propósito também, próxima tela, ênfase à vida dos reis piedosos que fizeram grandes reformas em Judá. São eles o rei Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Esses reis, eles seguiram os passos de Davi. Fala Davi seu pai, mas é porque eles eram da linhagem de Davi. Davi é considerado o pai de todos esses reis da linhagem dele, que assim como Davi, eles também andaram humildemente diante do Senhor e atraindo consequentemente suas bênçãos sobre o povo. Ensina que a obediência, a piedade, a humildade são bênçãos que geram bênçãos. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Não adianta querer ser soberbo na presença. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então, obediência, piedade e humildade são bênçãos que geram outras bênçãos no nosso coração. Tá certo? A próxima tela vai nos mostrar que o versículo-chave é aquele que nós lemos, de 2 Crônicas 17, versículo 14. Vamos ler juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vamos ler depois a oração de Neemias, lá no capítulo 1. Ele está lembrando essa promessa de Deus. Ah, Senhor, Deus de nossos pais pecaram contra ti, mas o Senhor prometeu que se pecássemos contra o Senhor nos espalharia sobre a terra. Mas se de onde estivéssemos nos convertesse ao Senhor, o Senhor voltaria para nós e restauraria a tua herança. É a oração de Neemias, lá no capítulo 1, né? Baseado aí neste versículo. O esboço do livro, próxima tela, vai nos dizer que o livro de 2 Crônicas, ele pode ser dividido em duas partes. Lembra que 1 Crônicas foi bem semelhante? 1 Crônicas foi também desta forma, duas partes. O capítulo de 1 a 9 vai falar do reinado de Salomão. Lá falou do de Davi. E os capítulos 10 a 36 vão nos falar do reinado de Judá e o cativeiro. Vai mostrar a linhagem de Davi, a dinastia de Davi, que eu quero dar uma passada rapidamente aqui com vocês. Se eu ver que vai extrapolar o horário, eu começo a saltar alguns reis aqui, tá bom? É uma visão ligeira, viu? Então vocês ficam ligeiros aí também. Se vocês quiserem depois isso aqui, esse estudo está pronto, eu posso lançar aí no site da igreja ou para o pessoal da multimídia que já tem ali, e pode mandar para todo mundo. Isso aqui é para nós crescermos com a palavra de Deus, não é relíquia do pastor isso aqui não, viu? Então, o filho de Davi era Salomão. Pode passar aí, Fernandinho. Fica atento aí, o Fernandinho, que nós vamos, caminhar ligeiro aqui agora. Salomão, então, Crônicas começa com Salomão sendo declarado rei de Israel, sobre todo o território de Israel. Ainda não tinha dividido o reino do norte e do sul. Foi um tempo de glória em Israel. As nações temiam Israel, por causa do Deus de Israel, que fez grandes proezas, e através de Davi, um rei quase que semelhante a um Messias, um reino quase que messiânico, o forte reinado de Davi,
e as suas conquistas de guerra causou um temor naqueles vizinhos que ninguém implicava com Israel. Por causa de Davi? Não, por causa do Deus de Israel. Porque o povo estava fiel à aliança com o Senhor e fortalecido. E Deus então fez até aqueles povos ao redor temerem a Israel por causa do Deus de Israel. Esse tempo de Salomão é um tempo de muita glória, um tempo de edificação do templo e edificação do palácio. Vai ocupar aqui vários capítulos mostrando Salomão construindo o templo, porque agora, quando é escrito esse texto, o templo havia sido derrubado e teria que ser reconstruído. Isso aqui é uma injeção de ânimo no povo para construir o templo que havia sido destruído. Salomão, nesse tempo, pede sabedoria a Deus, e além de sabedoria, Deus deu mais duas coisas a Salomão. Quem sabe? Riqueza e glória. Está aí na tela, né? Quem tiver atento aí vai acompanhando. Então, sabedoria, riqueza e glória marca o reinado de Salomão. Isso aqui é para levantar o moral do povo, né, Renê? Está todo mundo voltando do cativeiro, triste. Então, é escrito para falar assim: olha, lembra que a rainha de Sabá saiu lá do seu reino longínquo e veio parar em Jerusalém para ver a glória de Salomão? Lembra a conclusão dela? Me falaram da sua glória, mas agora eu estou vendo que é muito maior do que tudo que falava. Ela viu tanta glória em Jerusalém, né? E então foi um tempo de glória, para mostrar assim: olha, se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, Israel vai voltar a ter dias de glória, dias de vitória, como teve naquele tempo que Israel foi fiel à lei do Senhor. Irmãos, isso é a mesma coisa para nós, a igreja hoje. A nossa força está em obedecermos à lei do Senhor. Nós vivemos um tempo que o povo de Deus está querendo fazer muito barulho e pouca obediência real, concreta à lei de Deus. E a nossa força não está no nosso grito, a nossa força está na nossa obediência. Parece tão difícil entender isso, né? E é tão fácil. Morre Salomão, depois de muita glória, fama e contradições. Foi um homem muito contraditório, né? E morreu depois de tudo isso. Pelo menos ele disse assim: tudo que meu coração intentou, eu fiz, pensando que a alegria dos homens estava nessas coisas, e agora eu concluo que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Nós vamos estudar isso depois lá em Eclesiastes, né? Correr atrás do vento. Tudo que meu coração intentou. Plantei pomares, jardins, tive mulheres, riquezas, glória, fama, e hoje eu concluo: tudo é vaidade, correr atrás do vento. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Por isso que fala que esse homem morreu crente, tá bom? Vem então os sucessores, a dinastia de Davi. Eu já falei isso aqui, mas deixa eu repetir. O reino do norte não teve uma dinastia. O reino do norte não passava do avô. Um rei soberano vinha e reinava, vinha o outro e tomava o reino dele, pulava de família para família. Aqui não. A dinastia de Davi, só uma vez que introduziu lá no meio de Israel, nós vamos ver aqui, uns descendentes lá do norte, e um pessoalzinho lá da casa de Acabe e Jezabel tentou interromper a dinastia de Davi, mas não interrompeu. Foi dado sequência por causa da promessa de Deus. Então Salomão gerou a Roboão. Roboão, esse rei ficou marcado, passa aí Fernandinho, esse rei ficou marcado entre os anos 931 a 913, porque, primeiro, ele fez o que era mal perante o Senhor, mas principalmente porque foi sobre o seu governo que houve a divisão. O território de Israel, as 12 tribos, agora fica o reino do norte e o reino do sul.
foi sobre esse cidadão aí, neto de Davi, filho de Salomão. Apesar de não ter sido um rei justo, ele humilhou-se diante do Senhor, o qual reteve a sua ira. E a palavra de Deus vai nos dizer: tendo-se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo. Isso aqui é com a morte, tá? Porque a miséria ele já tinha feito, destruiu o reino, dividiu o reino de Davi, agora do norte e do sul, mas Deus poupou a vida dele, porque em Judá ainda havia coisas boas, ainda tinha coisa boa lá, né? E é a pergunta que Abraão fez para o anjo: Senhor, não faria justiça o juiz de toda a terra? Destruirás o justo com o ímpio? Não é? O Senhor vai destruir o justo com o ímpio, como se não houvesse diferença entre o justo e o ímpio? Então é mais ou menos isto, ainda tinha coisa boa. Depois dele veio Abias, filho de Roboão. Cada um que eu falar aí você pula, tá, Fernandinho? Para não precisar de eu ficar dizendo. Então veio o segundo, que é Abias. Teve um reinado curto, guerreou contra Jeroboão, rei de Israel, e venceu Jeroboão, que era o famosão lá de Israel. Mas fez o que era mal perante o Senhor. Assim diz a palavra de Deus: foram humilhados os filhos de Israel, não de Judá, de Israel, naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Abias perseguiu a Roboão e lhe tomou cidades de Betel, Gesana e Efron, com suas respectivas vilas. Não foi um grande rei, mas Deus deu a vitória aos filhos de Judá sobre os filhos de Israel. Começaram agora a guerrear, reino do sul e o reino do norte. Em seguida veio um rei chamado Asa. Quando fizeram aquela pergunta assim: qual a mulher da Bíblia que criou Asa no peito? Você já sabe que é a mãe do rei Asa. Se você ler lá, ele foi criado no peito, tá bom? Então, esse homem fez o que era reto perante o Senhor. Destruiu os altares idólatras que já tinham penetrado no meio de Israel, venceu os etíopes, restaurou o altar do Senhor. Todavia, ao ver-se ameaçado por Israel, fez aliança com os sírios, em vez de buscar o Senhor. Isso aí é um grande erro que a gente comete até hoje. Quando vê a coisa apertada, em vez de buscar o Senhor, vai correr atrás de coisas que não deveríamos correr. Inclusive de adivinhadores gospel que estão tendo, né, para todo lado. Então, em vez de buscarmos ao Senhor, nós vamos correr atrás de coisas que não deveríamos correr. Olha o que deu. Naquele tempo veio o profeta Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa a alguns do povo. Não se arrependeu. Continuou insistente na dureza do seu coração. Irmão, isso aqui é uma lição espiritual muito forte para nós. Às vezes, quando as coisas apertam, em vez de buscarmos ao Senhor, a gente começa a buscar subterfúgios. E alguns buscam até na mentira esse subterfúgio. Perigoso. Fica aí o exemplo. O próximo rei, Josafá. Josafá fez o que era reto perante o Senhor. Eu não vou ficar lendo aí o tempo que ele reinou em Judá, porque vai sempre aparecer lá na tela, tá bom? Trouxe grande reavivamento em Judá. Quando fala grande avivamento que esses reis trouxeram, está ligado a isso. Destruiu os ídolos e os altares que tinham em Jerusalém,
e ensinou ao povo a palavra de Deus. Se não ensinar ao povo a palavra de Deus, não tem como voltar aos mandamentos do Senhor. Confiou no Senhor ao guerrear, não foi fazer aliança com reis ímpios, confiou no Senhor. Então diz o texto: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Então, alguma coisa não está bem na sua vida, volte-se para o Senhor, em vez de ir buscar subterfúgios. O próximo é Jorão, guarda esse homem aí. Esse aqui começa um declínio terrível em Israel, porque entre os sucessores de Salomão tiveram muitos ruinzinhos, mas nenhum conseguiu chegar num nível tão baixo como este. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Tornou-se genro de quem? Foi casar lá na casa de Acabe, marido de Jezabel. Aqui a mulher não prestava como rainha, você imagina como sogra, né? Não tem nem jeito de aproximar. Ele foi casar lá na casa de Acabe e se tornar parente lá de Jezabel. Matou os seus irmãos à espada, com medo de perder o trono. Introduziu o culto à idolatria e o culto a Baal. Foi o tempo que o culto a Baal cresceu, e ele recebeu toda a influência dos pecados de Acabe. Em vez de Judá tomar uma posição correta diante de Deus, foi copiar aquela nação caída, o reino do norte, e foi imitar os pecados da casa de Acabe. Então ele fez o que é mal perante o Senhor, e a ponto de... Por isso que os profetas diziam: o mal vem do norte. A influência do reino do norte, da idolatria, do culto a Baal, da desobediência à lei do Senhor, de matar e perseguir os profetas de Deus que chamavam o povo ao arrependimento. Toda essa influência maléfica das tribos do norte, que abandonaram o Senhor e foram adorar o bezerro de ouro. Israel, em vez de manter-se firme na promessa, na aliança, começou a copiar os pecados do reino do norte. E aí os profetas diziam: o mal vem do norte, a influência maléfica deles. Nós temos que tomar cuidado com isso. Se você fizer uma avaliação muito profunda aí, você vai tirar grandes lições para a sua vida nos nossos dias deste assunto. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, diz a palavra de Deus, no capítulo 21, 20, e reinou 8 anos só em Jerusalém. E se foi... Você já pensou? Em Joás, o cabra morre sem deixar de si saudade. Os súditos ficam orando: Senhor, por que não tiraste antes? Né? 8 anos, pareceu uma eternidade lá em Judá. Mas também onde ele foi casar? Lá na casa de Acabe. Quem foi Acabe? O perseguidor dos profetas. O profeta Elias, Deus levantou no tempo de Acabe. O profeta Eliseu, no tempo de Acabe. Jezabel perseguiu esses profetas, matou a espada, a ponto de Elias chorar e falar: Senhor, eu fiquei só. O Senhor falou: não, só sentar não, tem 7.000 aí. O remanescente fiel, Deus sempre preserva no meio dessa bagunça. Fiquem atentos com isso. O sexto, Acasias, esse aí também não era gente boa. Fez o que era mal perante o Senhor. Ele era filho de Jorão. Tão perverso quanto seu pai, de quem era filho mais moço. Foi feito rei porque todos os seus irmãos mais velhos haviam sido mortos. Foi assassinado pelos seus próprios servos e príncipes. E a palavra de Deus diz sobre ele o seguinte: fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe. Ele era descendente de lá, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Onde o menino foi buscar conselho? Lá na casa dos parentes, lá em Acabe. Então entra na história a única rainha que não era da linhagem de Davi, da dinastia de Davi, Atalia. Atalia foi do ano 841 a 835, e também essa mulher que era neta lá de Acabe, ela também fez o que era mal perante o Senhor. Passa aí, Fernandinho.
Cada um que eu falar novo aqui, você passa. Da família de Acabe, mãe de Acasias, era uma mulher extremamente idólatra. Matou os filhos de Acasias. Matou ela. Mas matou o próprio filho? Não, eles casavam com algumas outras mulheres, então matou todos os filhos. E quase destrói a dinastia de Davi. Foi a única rainha a reinar em Judá. Morreu assassinada, como seu filho e antecessor, pelo próprio povo, sob a liderança do sacerdote Joiada. E eles esconderam um menininho que vai ser o próximo rei, esconderam um menino que era realmente o descendente da dinastia. E diz assim a palavra de Deus sobre a Atalia: porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Ainda bem que tinha um sacerdote lá, temente ao Senhor, cujo nome era Joiada. Aí vem Joás, filho de Atalia, filho de, antes de Atalia ali, foi quem? Jorão, hein? Já até perdi aqui, Jorão, né? Então, o rei menino, tinha 7 anos quando começou a reinar, e foi parcialmente reto. A Bíblia fala dele que ele foi fiel ao Senhor, todos dizem que viveu o sacerdote Joiada. Em morrendo o sacerdote Joiada, o menino descambou. Foi fiel ao Senhor enquanto então viveu o sacerdote Joiada, seu tutor. Nesse período, restaurou o templo, o culto ao Senhor. Todavia, com a morte de Joiada, relaxou, permitindo que o povo voltasse à idolatria, atraindo sobre si a ira de Deus. Diz a palavra de Deus: o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Olha só, sacerdote que protegeu a vida dele e lhe devolveu o trono. Olha a gratidão desse rei. O qual se pôs em pé diante do povo. O Zacarias, aquele sacerdote, aquele profeta, é filho do sacerdote Joiada. Ele diz: assim diz o Senhor Deus: por que transgredis o mandamento do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também ele te deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Morreu, deixando uma dura palavra sobre o rei. Então deste vem o próximo rei, Amazias, todos da linhagem de Davi e do tribo de Judá. Serviu ao Senhor por um tempo, abandonou-o depois, ao trocá-lo pelos deuses de Edom, país vizinho. Derrotado por Israel, esse rei foi assassinado. Fez ele o que era fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém, com inteireza de coração. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou e queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, por isso teríamos de ferir-te. Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isto e não deste ouvidos ao meu conselho. Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. E assim encerra este rei. E vem depois dele Uzias. Alguém lembra desse rei Uzias? Ele tinha um primo profeta.
Eu vou lembrar o texto e vocês vão lembrar o profeta. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Hein? Isaías 6, 1, fala dele. Primo de Davi, primo de Isaías. Isaías, o profeta, era um dos príncipes de Israel. Nós tivemos um profeta príncipe, né? É sangue azul, diz a turma. Começou bem o seu reinado e foi muitíssimo abençoado. Infelizmente, enlouqueceu-se, sentiu-se poderoso. É um perigo muito grande. As pessoas estão indo bem, quando começam a sentir poderoso demais, né? É a queda. E desrespeitou a lei de Deus, decidindo oferecer incenso no templo, que era privilégio privativo dos sacerdotes. Terminou os seus dias leproso e isolado numa casa. Diz assim a palavra de Deus: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia de sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Então entra no seu lugar Jotão. Jotão foi um rei bom, reinou durante a lepra de seu pai, né? Ele já estava lá reinando, sendo-lhe fiel. 20 anos reinou em Judá. E diz a palavra de Deus: fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Assim, Jotão se foi tornando mais e mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor. É assim que nós vamos nos tornando fortes, quando nós dirigimos os nossos caminhos segundo a vontade do Senhor. A nossa casa também é assim. Enquanto a gente vai dirigindo a vida pela vontade do Senhor, nós vamos fortalecendo a família e tudo vai se fortalecendo. Quando começa a abandonar o Senhor, tudo vai mal. Depois de Jotão vem Acás. Lembra do relógio de Acás? Lembram? Não lembram? Vocês não estão lembrando do relógio de Acás? Uma hora vocês leem esse texto lá então na Bíblia. Foi um rei perverso e idólatra. Foi oprimido pelos seus inimigos por causa da sua infidelidade ao Senhor. Andou nos caminhos, olha só, andou nos caminhos dos reis de Israel. Foi copiar a falida nação do norte, os pecados deles. E até fez imagens fundidas dos Baalins e espalhou em Israel. No tempo da sua angústia cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, porque diz aqui o texto: ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis assírios ajudaram, eu lhes oferecerei sacrifício para que me ajudem a mim. Olha que homem louco. Porém eles tornaram a sua ruína, e de todo Israel ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaço e fechou as portas. Esse aqui é terrível. Fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, o Deus de seus pais. Trancou a casa do Senhor, proibiu o culto no próprio Israel, que às vezes a gente passa por cima desses reis e não atenta para a realidade de cada um deles. Depois dele vem Ezequias. Esse fez o que era reto. O filho dele, olhando o exemplo mau do seu pai, né, vai fazer o que é reto perante o Senhor. Ezequias foi um bom rei, restaurou o templo, abriu de novo as portas do templo e restaurou o culto a Deus, a ordem dos sacerdotes, etc. Destruiu os altares que seu pai Acás havia construído. Humilhou-se perante o Senhor na hora da sua enfermidade, e Deus lhe deu mais uns dias de vida, tá certo? Por causa da sua retidão, o Senhor preservou Judá de ser tomada pela Assíria. Nesse tempo, a Assíria tinha acabado de tomar o reino do norte. 722
a Síria tinha tomado o reino do norte e ia tomar Judá. Ezequias estava reinando em Judá. Não tomou porque ele foi fiel ao Senhor. Deus poupou Judá de ser tomado nesse tempo. Deus poupa a vida da gente de muitas coisas quando a gente é fiel a Ele. Acrescentou 15 anos. Melhor tivesse tirado ele, porque depois ele gerou um filho muito ordinário. Sim. Depois, no final do reinado dele, ele comete uma gafe. Deus livra ele daquele povo e depois ele fica recebendo e põe um tapete vermelho para eles. Foi a ruína dele, né? Foi a ruína dele. E o Senhor o repreendeu e o rejeitou. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Vem Manassés, esse era terrível. O pior, diz aqui, de todos os reis de Judá. Eu falei que aquele que morreu sem deixar de se saudades, como que é o nome dele? Jeorão, guarda o nome dele. Jeorão. Nome ruim de guardar, mas você tenta aí. Mas esse aqui conseguiu ser tão ruim quanto aquele, ou até pior. Você vai ver aqui o que ele fez. Idólatra ao extremo. Mesmo vendo aquela nação do norte caindo por causa dos seus pecados, da sua idolatria, ele vai copiar a idolatria do norte. Todavia arrependeu-se quando caiu cativo nas mãos dos assírios. O Senhor o trouxe de volta e ele promoveu certa reforma. Infelizmente, já era tarde demais. Olha o que a Bíblia fala dele. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Um construía, o outro atentava para a lei de Deus e derrubava. O outro desprezava a lei de Deus e construía. Olha que confusão. Isto a dinastia de Davi, a linhagem de Cristo. Terrível coisa, né? Diz assim: fez postes ídolos, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu, como os pagãos faziam. Edificou altares na casa do Senhor, obviamente para outros deuses, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Como diz o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Imó. Adivinhava pelas nuvens, era goureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, progrediu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira do Senhor. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fizera pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor, pelo que também o Senhor o baniu da sua presença. Depois dele vem Amon, seu filho, e reinou em seu lugar. Seguiu o mau exemplo de seu pai e morreu assassinado. Diz a palavra de Deus: ele fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de esculturas que Manassés seu pai tinha feito e o serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes Amon se tornou mais e mais culpável. Conspiraram contra ele os seus servos e o mataram na sua própria casa. Então, eles tinham também essas consequências. Josias vai reinar depois dele. Quem é Josias? Lembram de Josias? Josias foi um bom rei. É a graça de Deus, tendo um pai ruim desse e um menino bom daquele. Hein? Começa a reinar com 8 anos de idade, né? Promotor de um grande avivamento em Judá. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Como que uma criança reina com 8 anos de idade, né? Era o sacerdote fiel à lei de Deus que estava ali, ó, do lado dele, espantando os falsos profetas, porque falsos profetas só atrapalhou e arruinou a vida espiritual, social, política, econômica do povo de Israel. Porque Deus mandava o profeta dele falar assim: manda esse povo arrepender. E o profeta falso vinha falar assim: que nada, Deus é pai, não é padrasto, é bonzinho, pode continuar nos pecados que ele vai abençoar do mesmo jeito. A mesma coisa até hoje, viu, irmãos? Toma muito cuidado com essas coisas. Em seu tempo,
O livro da lei foi encontrado e obedecido. Porque encontrar e não obedecer não adianta nada. Restaurou o culto, porque mandou celebrar a Páscoa e restaurou a aliança com o Senhor. Diz o texto: fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Tirou de Judá todas as abominações. Lê a história dele. Fez uma reforma, uma limpeza em Judá, quebrou os postes ídolos, expulsou aqueles falsos profetas e tirou aqueles homens que estavam fazendo Israel pecar. Foi um rei que fez um avivamento espiritual. Diz que não teve outro semelhante a ele que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. É muito bom o testemunho que a Bíblia dá dele. Depois dele veio Jeoacás, seu filho. E aqui nós já estamos encerrando a história dos reis de Judá. Deus tinha já dito que iria mandar aquele povo para o cativeiro, porque Judá provocou a ira de Deus com a idolatria. E Deus já tinha falado: vou mandar para o cativeiro. Mas porque Josias fez uma limpeza tão grande em Judá, Deus então protelou a sua ira. Mas a Bíblia fala, irmãos, que a ira de Deus é como um cálice, que vai enchendo, 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 até que transborda. Lá em Apocalipse fala que o fim do mundo, né, o fim desse tempo vai ser assim. A ira de Deus, olha para esse mundo, como que provoca a ira de Deus? E a ira de Deus vai se enchendo como um cálice, se enchendo, até que Deus vai derramar o cálice da ira dele sobre as nações. O Brasil está nessa. Deus vai derramar o cálice da ira dele sobre as nações. Vai enchendo, enchendo. Foi o que estava acontecendo aqui. Mas olha o que Manassés fez. Olha o que Amon fez. Provocou a ira de Deus ao extremo. Mesmo Josias tendo se convertido de todo o coração, limpado toda aquela idolatria, Deus protelou, mas não retirou dele, de Judá, a sua ira. Protelou por amor a Josias. Vem Jeoacás, um reinado curto de 3 meses. Neco, rei do Egito, depois do trono, o levou preso para o Egito e constituiu seu irmão rei em seu lugar. E a palavra de Deus vai dizer: Jeoacás fez o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quando fizeram seus pais, uma referência aos anteriores. Não a Josias, mas o pai e avô de Josias. Então, o rei Neco coloca o irmão dele, que é Jeoaquim, no seu lugar, que também teve um reinado curto, irmão de Jeoacás, 2 anos mais velho do que ele, nomeado rei por imposição de Faraó Neco, rei do Egito. E a Bíblia diz que ele fez também o que era mal perante o Senhor, seu Deus. Conforme aprendemos aí no capítulo 36:8, ele cometeu abominações. Você sabe o que são abominações? A lei brasileira fala que alguns crimes, eles são tão afrontosos à sociedade que eles são considerados crimes hediondos, horrorosos aos nossos olhos sociais. Por exemplo, a pedofilia é um crime hediondo na nossa lei brasileira. Não é isso, Gilmara? Hediondo. A linguagem do Antigo Testamento era abominação. Aquilo que Deus abomina, que provoca a ira de Deus, que acende a ira de Deus. Então ele cometeu abominações. Poderia ter visto o exemplo dos seus antecessores. Então vem no lugar dele Joaquim. Também teve um reinado curto, 3 meses. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o levou preso para a Babilônia com os utensílios da casa do Senhor. Aqui agora começa um período terrível, porque agora ele vai ser rei em Israel, só que sob a tutela
do rei da Babilônia. Ele era escravo já aqui. E dele também a palavra testifica que fez o que era mal perante o Senhor, e vem o último rei de Israel, chamado Zedequias. Esse reinou já sob o comando de Nabucodonosor, foi nomeado por Nabucodonosor. Foi o último rei de Israel, tinha 21 anos. Olha o que o menino vai fazer. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Irmãos, leiam o profeta Jeremias, que homem que sofreu. Ele disse assim para Israel: é Deus que está nos entregando a Babilônia, não resista para não haver derramamento de sangue na nossa cidade. E corria na praça gritando na rua de um canto a outro em Jerusalém: não resistam à Babilônia, se entregam, se rendam. Se chegar lá para tomar seu boi, entrega o boi. Para tomar sua prata, entrega a sua prata. Se quiser tomar a sua mulher e seus filhos, entrega. Não resistam, porque isto vem do Senhor. É o Senhor que está nos entregando. Meu Deus, que tarefa difícil o profeta Jeremias. E os falsos profetas diziam para o povo: resistam, porque nós somos o povo da aliança, o povo de Deus, os filhos do rei, e Deus não vai nos entregar para povo nenhum. E confundiu o povo, e o povo resistiu, e houve um grande derramamento de sangue em Israel, porque não ouviram o profeta de Deus. A gente sempre ouve o que a gente quer ouvir, e não o que Deus quer que a gente ouve. É um grande erro de pecadores como eles e nós. Rebelou-se, e foram os falsos profetas que levaram ele a rebelar contra o rei Nabucodonosor. E diz aqui: endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Compadeceu no sentido de derramamento de sangue, não de entregar para o cativeiro. Eles, porém, zombavam dos seus profetas, dos mensageiros, e desprezaram a palavra de Deus, mofaram dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Não houve. Assim, no ano 586, Nabucodonosor veio e destruiu Jerusalém. Diz aí a nossa próxima tela, olha aí. Quando os profetas não são ouvidos, o profeta Jeremias havia dito que Deus estava mandando esse povo para o cativeiro e que cumpriria a sua palavra. E esse cativeiro, segundo o profeta, era duplo. Primeiro, o cativeiro político, quando Jerusalém foi destronada de 605 até 536. E depois o cativeiro espiritual, o templo destruído em 586. É uma data que você tem que guardar, é a data do cativeiro da Babilônia. E só vai ser completamente reconstruído no ano 516. A palavra do Senhor por boca dos seus servos cumpriu-se cabalmente. Aliás, sempre cumpre. Eu quero concluir aqui, e ainda faltam algumas coisas, mas eu não gosto de passar daquele horário ali. Pode só pôr a próxima tela aí. Crônicas, então, uma lição tremenda. Quando vai falar no retorno do povo de Deus da Babilônia, não é que tanto eles se converteram, é porque Deus falou assim: vocês vão ficar 70 anos lá, depois eu os trarei de volta. Não é que eles se converteram tanto assim ao Senhor. Houve sim um reavivamento em Israel, mas ainda vai demorar tempos para isso vir de uma forma crescente. O Senhor pune severamente em cumprimento à sua palavra e satisfazendo a sua justiça e santidade. Todavia, a sua misericórdia é sem fim, e ele estende a mão para restaurar e abençoar a sua
herança, por causa das suas misericórdias. Eu quis trazer, eu sei que ficou assim um pouco pesado todo o nosso trabalho aqui hoje, mas eu queria trazer esse resumo dos reis de Israel para os irmãos terem uma noção da história, porque é tendo a noção dessa da história que nós vamos ver assim, que quando Deus nos chama para obedecer a sua palavra, é para o nosso bem. Quando eu vejo nos nossos dias tantas pessoas, igrejas, famílias, abandonando a palavra de Deus e correndo atrás de tudo enquanto é coisa que tem na nossa geração, tudo enquanto é evento de doutrina, tudo enquanto é coisa que satisfaz a carne humana, e abandonando a obediência à palavra de Deus, os princípios da lei do Senhor. Essa história desses reis é para nos mostrar que ninguém desobedece ao Senhor e é feliz. Ninguém desobedece ao Senhor e vai sair bonitinho lá na frente. Toda desobediência nossa acarreta problemas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na nossa alma, na nossa consciência com Deus. Todas as vezes que abandonamos os mandamentos do Senhor e vamos atrás de outras coisas, não tem jeito. Vem a ira de Deus, as consequências são inevitáveis. É por isso que fiz todo esse resumo dos reis, para vocês verem. Quando o rei voltava para o Senhor, o povo ia bem. Quando abandonava o Senhor, ia mal. Qual o segredo da vida cristã? Obediência. Quando Cristo voltar, Ele não vai falar assim para nós assim: vocês falaram em línguas, vocês fizeram profecias, vocês viram visões? Não. O que Ele vai perguntar para nós é o seguinte: foste fiel? Só isso. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O meu convite aqui é para nós obedecermos a palavra de Deus pura e simples. E somente a palavra de Deus. A Bíblia somente é a palavra de Deus. Quem segue por ela não anda em confusão. Tá certo? Tem alguma pergunta aqui sobre 2 Crônicas? Para nós encerrarmos, fecharmos? A cristologia do livro, depois eu mando aí para vocês. Oi? Oi? Parece, né? Mas era tarde demais. Ele já tinha provocado em extremo a ira de Deus. O que você ia falar, César? Se nós transportássemos para a nossa geração o que aconteceu com Judá, assim como o senhor falou no início, né, cessaram-se o culto, né, a adoração, o louvor, nós poderíamos dizer, se nós estivéssemos no fim desses 70 anos, seria de 1943 até o dia de hoje, sem se ouvir um hino evangélico, sem se assistir um culto. E o que estaríamos vendo? Só essas loucuras aí, né? Dá o que pensar, né, pastor? O Samuel está transportando aqui para o nosso tempo. Já pensou? De 1943 até hoje, a maioria de nós aqui nasceu nesse período, sem nunca ter ouvido a palavra de Deus, cantado os nossos hinos, né? Sem a propagação das Escrituras. O que seria de nós? Então é mais ou menos o que Israel estava passando aqui, né? Vamos encerrar então? Vamos colocar de pé? Na próxima quarta nós vamos estudar Esdras, né? E hoje foi assim um pouco mais puxado. Pode os irmãos ficarem tranquilos que na quarta que vem nós já voltamos àquela nossa mesma metodologia. Que eu queria passar esse histórico aí do povo de Israel, tá bom? Eu vou pedir a Ana Laura para orar aqui para nós, para encerrar o nosso culto, tá bom, filho? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela vida de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, Senhor, faça que cada dia
a gente esteja na tua presença. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Ok, irmãos, encerrado aqui o nosso encontro desta noite.